Bom dia, meus amados. Vamos dar continuidade ao nosso devocional e nós vamos ler hoje o capítulo 22, a partir do versículo 24, e depois nós vamos dar continuidade ao capítulo 23 até o versículo 11, tá bom? Vamos então lê-los. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado?" Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. "O que vais fazer? Este homem é cidadão romano." O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: "Diga-me, você é cidadão romano?" Ele respondeu: "Sim, eu sou." Então o comandante disse: "Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania." Respondeu Paulo: "Eu a tenho por direito de nascimento." Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Capítulo 23, a partir do versículo 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: "Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje." Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: "Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir." Os que estavam perto de Paulo disseram: "Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus?" Paulo respondeu: "Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo." Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: "Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por minha esperança na ressurreição dos mortos." Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: "Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele?" A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, ao lado dele, disse: "Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma." Deus é maravilhoso, né? Paulo já quase sem esperança aqui, perto de uma condenação, mas Paulo, ele tinha duas cidadanias, né? Ele era realmente judeu e ele era também romano. Ele tinha uma cidadania romana.
Então, o que acontece? Agora eles levam ele para ser interrogado, para açoitá-lo, para bater, né? Eles gostavam muito de bater. E Paulo então pergunta para eles: vocês têm esse costume de açoitar o cidadão romano? Aí deixou eles bem divididos. Eles foram então perguntar o chefe ali, o comandante, né? Esse moço que você vai mandar açoitar esse homem romano, o que nós vamos fazer? Então ele foi perguntar a Paulo. E no decorrer da conversa em que eles estavam conversando ali, Paulo foi colocado diante então de um sacerdote chamado Ananias, que deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca, porque ele ofendeu uma autoridade, um sacerdote, chamando ele de parede branqueada, o mesmo que sepulcro caiado, né? Que nós já conhecemos de que se trata. Uma pessoa que por fora parece que é uma coisa, mas por dentro é pura imundícia. Então Paulo estava promovendo já um certo conflito ali naquele ambiente. E os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse que não sabia que era sacerdote, pediu perdão e etc. Então Paulo, naquele momento em que ele estava ali, ele viu que o Sinédrio, na reunião dos Sinédrios ali, do Sinédrio havia dois grupos, dos fariseus e dos seduceus. E esses dois grupos, eles se divergiam através, sabe, do que eles acreditavam. Os saduceus não acreditavam, né, na ressurreição, nem nos anjos e nem em espírito. Eles não acreditavam. E Paulo então levantou uma discussão entre eles com muita sabedoria. E ele disse assim, Paulo disse, sabendo que algum deles eram saduceus, os outros fariseus, ele falou assim, opa, bradou no Sinédrio, irmãos, sou ferido, ou seja, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, já dividiu a turma já tiraram a atenção de Paulo e voltou, né, para discutir uns com os outros. E aí houve aquele alvoroço muito grande, né? E aqui diz a palavra de Deus no versículo 9 que houve um alvoroço grande e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele, cutucando os fariseus, cutucando os saduceus. Escuta isso aqui, no versículo 10, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Deus é tremendo, né? Quando tem que acontecer alguma coisa, Deus permite, mas quando Deus não quer que aconteça, porque na noite seguinte o Senhor, então, apareceu-se a Paulo, colocou do lado dele e disse: coragem, tenha força, né? Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E Paulo foi livre e pôde depois ir para Roma, testemunhar da grandeza, onde nós vamos ver mais para frente um pouco, tá bom? Deus abençoe vocês. Fica com Deus, tá? Aqui, preste atenção, alimenta dessa palavra. Deus de Paulo é o mesmo Deus nosso. Deus abençoe a todos.